No programa de hoje, vamos conversar com a Rafaela Cardoso. Ela é uma das gestoras, né, e sócias da Odgers Brainstorm, que é uma das maiores consultoras globais de capital humano. A ela dou as boas-vindas para que a gente fale a respeito de um tema muito importante, que é recrutamento de pessoas no mercado de trabalho e como é que a questão das desigualdades sociais e raciais é, interferem, atrapalham na seleção de pessoas. Seja bem-vinda, Rafaela Cardoso, ao nosso Espaço Cidadão. Olá, Robson, obrigada pelo espaço. Prazer tê-la conosco. E eu gostaria de iniciar a nossa entrevista conversando com você a respeito do tipo de trabalho que empresas como a sua desenvolvem, né, como consultora global de capital humano. Certo, então a Odgers ela é especializada em fazer recrutamento e seleção de pessoas exclusivamente para posições de liderança, diretoria, vice-presidências, presidentes de empresa, e é legal para ter um tino do que está acontecendo no mercado. Afinal, você entende, quando você contratar, né, a cabeça ali, os líderes das organizações, você entende um pouco de qual que vai ser, o que vai ser ditado aí como tendência na contratação dos gerentes, supervisores, analistas, trabalhando toda a base da pirâmide. Perfeito. E quais seriam as grandes tendências, antes da gente entrar no assunto principal da nossa entrevista, mas quais seriam as tendências hoje de perfis que vocês têm buscado para assumir esses postos de liderança? Bem, quando a gente fala de competência, primeiro ponto eu falaria sobre adaptabilidade, flexibilidade, atuação no mercado de uma forma mais menos hierárquica, menos rígida, né? Afinal, depois da pandemia, a gente teve uma mudança nos perfis de profissionais, muitos destes trabalhando muito mais de casa, né, do que do ambiente do escritório, e com isso algumas competências mudaram. Além dessas que eu mencionei, eu também posso falar, com certeza, a parte de autogestão, de responsabilidade, né? Afinal, você não consegue mais ver o seu funcionário trabalhando ali da mesa do escritório, sabendo se ele realmente está trabalhando ou não. Então, é muito orientado por tarefas e combinados, né? Será que o funcionário combinou? Tá, o acordo foi cumprido? Se sim, tá tudo bem. Se não, a gente vai conversar ao longo da semana aí, e aí tudo isso mudou bastante. Seria um perfil de liderança mais horizontalizada e menos verticalizada. Exatamente, exatamente. Então, um profissional, um líder que está muito mais focado em tarefas do que aquele líder que quer aquelas pessoas aí no ambiente do escritório. E outra mudança que aconteceu foi o ambiente do escritório ter mudado. Então, as empresas, muitas delas, deixaram de ocupar espaço ali, né, nos seus andares, doaram os seus andares, voltaram os seus andares, e as pessoas que estão no escritório vão para integrar. Então, o objetivo é muito mais de conversar uns com os outros, ter trocas, né? Os layouts mesmo dos escritórios mudaram bastante para ter salas de pequeno espaço para aquelas reuniões que são muito confidenciais e um espaço maior do café, da integração, porque quando vai para o escritório é para poder falar de cultura ou ter grandes reuniões envolvendo todo o time. Então, isso mudou, foi uma das mudanças, das tendências que a gente notou aí ao longo de 2021 e que permanece agora para 2022. Perfeito. E quando a gente considera o que você falou de líderes com perfil mais, digamos assim, de tarefeiros, né, de cumpridores de tarefas, de onde vem a parte da estratégia? Que profissional pensa a estratégia, os rumos da empresa para que esses outros profissionais possam desenvolver tarefas alinhadas à missão, à estratégia, aos rumos traçados para as empresas? Na verdade, a estratégia ela vem da liderança. O que muda é que até tem uma nova metodologia do mercado que muita gente já deve ter contato aí, que é o ágil, o agile, onde os funcionários são responsáveis por aqueles cumprimentos da semana. Então, as empresas têm aplicado essa metodologia dentro de casa, onde o líder ele tem essa responsabilidade, tá? A tarefa da semana, né, é essa, XPTO. E aí, cada um do time vai ter o seu cumprimento, entendendo qual é o grau de responsabilidade, tempo que ele vai precisar para executar aquela tarefa.
e no final da semana ou no final do período, né, que a gente fala de ao longo de uma semana, 2, tem que mostrar que realmente fez. E se não fez, explicar o porquê não. Só que não é mais para um líder que eu vou explicar. Não vou falar para o meu chefe, eu não consegui cumprir. O que eu vou fazer é falar para o time inteiro que eu não consegui cumprir o porquê. Então, essa metodologia de trabalho mudou muita coisa. E as pessoas se sentem mais responsáveis, porque, na verdade, não é mais só para um chefe que eu não consigo enrolá-lo, né? É um negócio que não dá para empurrar com a barriga. Você vai apresentar o mesmo desempenho na frente de toda a equipe. Essa pressão não pode ser, de certo modo, prejudicial, né? Diante de tanta gente, pressão coletiva. Como é que você Então, avalia? depende do nível que a gente está falando e da área que nós estamos falando, né? Então, hoje as empresas, elas mudaram essa metodologia, a maioria delas não é 100%, né? Antes a gente tinha um modo de condução de projetos do cascata, agora a gente está nesse modo no modo ágil, onde cada um fala. Então, você não tem uma imposição do seu chefe, é você quem fala, eu vou ser responsável por esse projeto que eu entendo que vai levar 2 semanas, né? E ao longo do tempo, da semana, você vai mostrando levantando a bandeira. Isso eles chamam de framework de trabalho, um modo de trabalhar. E você vai falando se realmente, poxa, ao longo das semanas, gente, eu estimei errado, isso aqui leva muito mais tempo. E tá tudo bem, mas eu conduzi 70% da atuação, né, do projeto. E por aí vai. Então, se fosse uma imposição, acho que seria muito nocivo. Mas como é a pessoa mesmo que estipula isso, então não tem essa conotação. E, de novo, está todo mundo no mesmo lugar, né? Então não é uma pessoa que se expõe, é toda uma equipe que tomou a mesma. Decidiu trabalhar da mesma forma, vamos dizer assim. Perfeito. E quando a gente pensa na atual situação do mercado de trabalho, no caso do Brasil e de várias partes do mundo também, onde se observa ainda, infelizmente, uma desigualdade racial muito forte, né, nas escolhas dos profissionais para desempenhar determinadas competências, né? Infelizmente, muitas vezes se priorizando, por exemplo, homens em detrimento de mulheres ou brancos em detrimento de negros, né? Principalmente quando se fala em mulheres negras, né? Menos ainda. Quando a gente sabe que isso é o oposto da composição da população brasileira, por exemplo, né? Que tem uma expressiva maioria de mulheres e dessas mulheres a maioria sendo negras. Mas quando a gente vê isso traduzido para o mercado de trabalho, por mais que haja uma grande quantidade de pessoas com competências iguais ou melhores do que pessoas que sejam brancas ou que sejam homens, por exemplo, né? A gente às vezes até percebe que elas têm conseguido ocupar o lugar com mais facilidade ou recebem melhores salários. Uhum. Na verdade, como a gente tem que olhar o cenário? A gente olha de um cenário mais amplo, né? Então, tem pesquisas que mostram a realidade. Primeiro é você encarar o que existe. O que existe? Pesquisas falando que sim, nós temos mais homens do que mulheres em cargos de liderança, né? Então, parte do princípio de analisar o cenário que já existe, tem pesquisa aí. Eu não preciso falar ou você falar o que eu acho. É o que é, né? Então, eu sempre parto desse princípio, porque o achismo é um problema muito grande, né? Sem dúvida, a gente está na era do achismo. Na era do Para achismo, muita onde eu gente sei tudo. vale mais o que você acha do que o fato, né? Exato. E o racismo é muito complicado, porque existe sempre essa questão, as pessoas falam que não são racistas, né? Porque eu tenho um amigo que ele é preto, né? Então eu não sou racista. Eu tenho um amigo que. Isso é muito nocivo, porque não quer dizer que é por causa disso que o racismo não existe. Então a gente parte de pesquisas, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu fico com. Acho que é importante trazer um conceito do racismo estrutural. O que Estrutural, que é perfeito. isso? O que que é isso? É você entender que existe uma estrutura hoje da sociedade que ela perpetua com que o racismo aconteça. Como que é isso? Quando eu falo sobre estudo, quando eu falo sobre oportunidades, quando eu falo sobre cotas, eu estou falando de uma situação que é importante ser olhada, mas que quando eu vou para a periferia, quando eu vou entender o que está acontecendo no Brasil que ninguém vê, né? Você vê uma situação que é pessoas de 14 anos, 15 anos, que não conseguem ter tempo para estudar, não. Eles têm que ajudar dentro de casa, para a família comer, né? Se eu não olho para essa parcela, ou seja, eu não tô falando nem de dinheiro, eu estou falando de dar tempo para essa pessoa, para essa criança, para esse adolescente, estudar. Ele ter uma oportunidade de Da ser estimulado oportunidade. e ter uma situação profissional no futuro que faça sentido, né? Então, Algumas pessoas completamente cegas em relação à realidade da população brasileira
falam em meritocracia, mas você não pode jamais pronunciar essa palavra meritocracia se você não assegurar, no mínimo, igualdade de oportunidades num mercado que é tão competitivo, né? Exatamente, não existe. É, assim, eu acho que é importante entender que se não for dado oportunidades para as pessoas não conseguem quebrar ciclos de gerações, né? Então, Exato. dificilmente você vê uma pessoa que o pai talvez seja porteiro e a mãe diarista, ela vai ter uma oportunidade de ser um diretor de uma empresa, né? Porque a pessoa, o filho, ele não teve tempo para poder estudar, né? Então, assim, e é tempo mesmo, não estou falando nem de outros privilégios aqui que a gente sabe que é importante para hoje atuar no mercado de trabalho, O um tempo, a curso de oportunidade, um idiomas, ter ambiente acesso ao favorável, né? computador. Exatamente. Então, a pessoa deveria essa oportunidade de ter coisas que também vão trazer um outro estímulo. Então, quando a gente fala de racismo estrutural, é importante entender o que compõe a estrutura da sociedade atual. E existe também uma perpetuação das pessoas acabarem contratando aquelas que são iguais. E não é porque a pessoa é racista, é porque ela vai falar: poxa, para poder executar esse cargo, eu preciso de uma pessoa que tenha uma boa formação, eu preciso de uma pessoa que já tenha gestão de pessoas, alguém que tenha inglês. E aí que acontece o erro, né? Qual que é o nosso papel? Qual que é o papel? Tem sido o papel das empresas. Eu fico muito feliz de falar que já tem várias iniciativas nesse âmbito. Primeiro é poder dar a oportunidade de formar essas pessoas. Então, tem várias empresas que estão investindo em escolas mesmo, universidades, para poder apoiar essas pessoas e trazer, para poder mudar essa realidade, né? E o Sim. segundo ponto é olhar para a base. Então, vamos falar, a gente tem um corpo de diretoria que são 8 diretores. Destes 8, quantos são homens e quantos são mulheres? E aí, trabalhar para poder ter esse equilíbrio. Desse total de 8, quantos se encaixam em diversidade? Então, eu vou olhar para a minoria. Eu vou olhar sim para esse grupo LGBTQIA+, que aqui entra trans, né? Eu vou olhar para PCDs, eu vou olhar para também a parte étnica, né? Então, olhar para pretos aqui, né? Então, eu falo de gênero quando eu olho também o quadro amplo e também olho para a diversidade. Por quê? O que mudou nas contratações? E aí é o que eu posso, né, trazer um pouco da minha experiência. Os pesos são diferentes. Então, eu entendo que a pessoa talvez não vai ter o idioma tão fluente, mas eu vou investir naquela pessoa em um curso de idioma. Eu entendo que talvez ela não tenha um determinado conhecimento técnico, mas eu vou investir, porque a parte comportamental, ela super atende. Então, tem essa mudança que também é uma tendência aí, se der tudo certo, que venha para ficar, né? Pois é, e um fato importante nisso é porque a gente escuta ao longo do tempo dizer o seguinte: não, tem que tratar as pessoas de maneira igual, tem que tratar todo mundo de maneira igual. Mas não é tratar de maneira igual, é tratar de uma maneira mais equitativa, não é? Você não pode, por exemplo, você ter pessoas diferentes, você vai ter que tratar de acordo com a possibilidade, com o potencial de cada um, porque ninguém é igual. Então, se ninguém é igual, como é que você vai tentar tratar É. todo mundo de maneira igual, né? Alguém vai terminar prejudicado. Então, a gente tem que pensar mais em equidade do Uhum, que igualdade. A equidade é muito mais justa do que a uhum. igualdade, porque se dá a oportunidade de acordo com o perfil de cada pessoa, né? É isso, a raiz de onde veio. É muito. Sabe por que é difícil? Porque as pessoas não têm tanto acesso, pessoas que estão em determinados locais, né, não têm tanto acesso à realidade do Brasil. Então, isso que é legal, você ter uma visibilidade de onde a pessoa está surgindo. Quando a gente fala de meritocracia, poxa, faz sentido? Faz até a página 2. Quando você entende que a base da pessoa, o que ela está vivendo ali naquela família é para conseguir comida, às vezes R$ 200 faz uma diferença enorme para aquela família que não tem nem dinheiro para um aluguel, que mora no barraco. Como que aquela pessoa vai quebrar um ciclo para ela poder conseguir ser um analista de uma empresa? Ela nem sabe o que é isso, né? Então, assim, a gente acaba perpetuando situações que, se não olhadas com carinho, realmente, aí vão gerar outros problemas econômicos, problemas de violência e por aí vai. Sem dúvida. Bom, e para a gente mudar essa realidade, né? Eu queria saber quais seriam os caminhos e se é possível, se é uma tendência não só no Brasil, mas uma tendência mundial em trabalhar com esse olhar ampliado na contratação de pessoas, dando oportunidades à diversidade, né, para que todo mundo possa crescer junto, né? Pensando até no sentimento coletivo, no sentimento de nação, onde está incluído aí as empresas. Sem dúvida. É uma tendência sim, fico feliz, eu vejo nos processos de seleção que eu tenho conduzido, principalmente para a nova economia, que são essas empresas de tecnologia, ou empresas que usam tecnologia para facilitar,
né, a vida das outras empresas. Então, a gente tem vários históricos aqui, né, de bancos digitais que são conhecidos, em vários marketplaces aí que são conhecidos, que estão olhando com esse carinho. Isso significa fazer a contratação não pautado no que aquela pessoa é, mas o potencial que ela tem para ser. E para isso eles vão pagar um certo pedágio. E a gente chama de curva de aprendizado. Eu não entro sabendo de tudo, que seria aquela pessoa que, vamos supor, né, se formou fora do país, idioma e já, mas eu vou investir nessa pessoa sabendo que ela tem um grande potencial. Eu não contrato mais só pautado em equivalências, mas eu contrato pensando nessa curva de aprendizado que essa pessoa tem muito potencial. Então, isso já é uma tendência. Isso outro que eu trouxe agora também é um ponto, ou seja, olhar esses indicadores dentro de casa, quantas pessoas do meu corpo de diretoria, gerência, supervisão, quantos são mulheres e quantos não, para eu poder trazer. Se não são, quantos são? Então, são indicadores dentro de casa que já estão fazendo as mudanças, além de investimentos em desenvolver pessoas de base, então, analistas mesmo. Então, isso tem mudado bastante. Sem dúvida. E o resultado tem sido positivo? Tem sido positivo. É aquela história, né? A gente vai colher mesmo os frutos daqui a alguns anos, mas eu já começo. Quais são as pesquisas? O que elas falam? Que hoje, quando eu contrato pessoas desse grupo de minorias, elas trazem esse conceito de diversidade para o ambiente de negócio. Então, eu não vou fazer mais negócio só pensando para. Enfim, vou dar um exemplo aqui de uma empresa de cosmético, né? Eu não vou falar só da loira do olho azul, que também é meu público, mas eu vou falar das todas as tonalidades de morenas que existem no mercado brasileiro. Só dá para poder vender para esse público se eu estou olhando para esse público. Qual que é a necessidade quando a gente fala da mulher brasileira, né? A mulher que ela é preta, a mulher que ela é retinta, a mulher que ela tem uma tonalidade mais clara. Como que eu vou olhar? São oportunidades de negócio. Isso gera receita, porque eu estou falando de um público que não está sendo olhado. Então, assim, está tendo vários resultados positivos, mas que por isso que eu tenho me metido tanto nesse aspecto, né, para esse Perfeito. público. Então, cada vez mais isso vai ser uma. Hoje a gente fala de diversidade, possivelmente daqui a alguns anos isso vai ser uma coisa comum. Não é o que eu Natural. faço isso, né? Eu estou muito feliz de fazer parte disso na contratação e provocações aí para as empresas. Que bom. Bom, eu quero agradecer a participação da Rafaela Cardoso, que é uma das sócias da Odgers Brainstorm, que é uma das maiores consultoras globais de capital humano, que trouxe aqui informações importantíssimas para nós. Eu agradeço a sua participação e seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada.